dia a todos. Gostaria de, em primeiro lugar, agradecer ao IBRE, em nome do Rodrigo, em nome do Anastácio Fernandes, presidente do Conselho de Administração, do Rodrigo, membro do Conselho, e também do Bruno Brasil, presidente executivo, pelo convite de moderar esse painel, dado esse tema atualíssimo que precisa ser discutido, sem dúvida nenhuma, no nosso Summit, que está acontecendo agora em agosto. Cada vez mais, desafios sociais e ambientais globais, regionais, locais, fazem parte do contexto de atuação das organizações, afetando sua estratégia e cadeia de valor, com impactos na sua reputação e no valor econômico de longo prazo. Mudanças climáticas, ampliação da desigualdade social, entre outros fatores, têm imposto transformações na vida das organizações. Tais circunstâncias impõem a necessidade de uma visão ampliada do papel das organizações e do impacto delas na sociedade e no meio ambiente e vice-versa. Não só investidores estrangeiros estão preocupados com o nosso país, mas principalmente a sociedade brasileira. Nós, brasileiros, precisamos de mudanças profundas que nos deem formas de pavimentar um país melhor para as gerações futuras. Na discussão que eu vou trazer hoje aqui nesse painel, gostaria de tratar os seguintes temas. O que seriam fatores ESG aplicados aos negócios? Quais cenários e tendências no contexto nacional e global? ESG é um risco ou oportunidade? Quanto do que é falado pelas empresas é de fato realizado por elas e o que contribui para o desenvolvimento sustentável? Bom, para endereçar essas e outras questões, eu gostaria de convidar a Tarsila Orsini e o Fábio, fundador da Fama, para algumas breves palavras e para a gente poder aqui debater esse tema tão árido e tão atual e relevante no cenário não só local como global. Em primeiro lugar, agradeço tanto a Tarsila como o Fábio por ter aceitado esse convite de estar aqui comigo hoje, fazendo esse painel. Vou começar com a Tarsila. A Tarsila, quem é a Tarsila, né? É legal a gente apresentar ela para contextualizar aqui no cenário. Tarsila é membro de comitê e conselho de administração de algumas empresas grandes como Duratec, JSL, Santander, entre outras, tá bom? Começo passando a palavra para a Tarsila, na sequência a gente fala com o Fábio e a gente entra aqui num debate bem bacana e profundo sobre esse tema. Tarsila, com você. Muito bom dia a todos e todas. Obrigada, Guilherme. Obrigada, Brasca, o IBRE. Né? É um prazer estar aqui com você, junto com o Fábio, nesse painel. Então, assim, eu vou começar minha fala, Guilherme, com as suas provocações, para falar um pouquinho do cenário, né, em 4 pontos que eu vou trazer. Então, assim, acho que o primeiro ponto que eu trago é que os tempos realmente mudaram, né? A gente que acompanha esses temas há muito tempo, então eles não são novos, né, nem no mundo, nem no Brasil. Eu mesma fiz meu mestrado em 2000, quando eu migrei de carreira e decidi me dedicar à incorporação de estratégia de sustentabilidade em empresas como o Banco Real, Natura, organizações como Ethos, Sebrae, enfim, eu vi nascer o Easy Bovespa, né, onde eu fui conselheira suplente, assessorei os primeiros relatórios de sustentabilidade do Brasil, enfim, como da Natura, né, fui do conselho também de stakeholders internacional da GRI, e há 8 anos eu venho me dedicando mais à governança e à liderança. Então, assim, o que eu percebo de mudança, né, de um tempo para cá? Aquela época a gente falava já que era uma nova forma de fazer negócios, um novo olhar mais estratégico, muito mais completo, né, do que o bottom line só financeiro, mas a gente era muito incompreendido, né, assim, sempre olhavam com uma agenda muito periférica, não relacionada ao core dos negócios. A gente ainda é, né, de alguma forma, mas cada vez menos, eu acho. Então, fica claro, assim, para uma parcela cada vez maior dos executivos, das lideranças, que é um caminho sem volta, que não é um nicho, né, é uma clara tendência numa sociedade em transformação. Então, assim, eu realmente acredito que falta muito para a gente mudar a realidade, mas a gente tem forte indício que isso vai virar uma obrigação, mainstream, né, quase, eu gosto muito daquela figurinha do iceberg, né, quase que assim, a gente mostrar só o capital financeiro, é como se a gente estivesse mostrando aquela pontinha só, e não diz muito sobre a empresa, né, não diz tudo, pelo menos. Então, assim, tem o capital humano, intelectual, social, natural, manufaturado, enfim, as entradas e saídas, os valores e o propósito da companhia. Então, a gente viu até agora aqui na palestra anterior da Karen, né, que mais de 80% das empresas já tem no Standard & Poor's indicadores ESG. A gente vê também outras tendências acontecendo, como, por exemplo, as Big Four se juntando pela primeira vez para desenvolver métricas, né, de transparência e disclosure
nesses pilares, com base em iniciativas já existentes, como GRI, SASB, TSFD, entre outros, enfim, essa sopinha de letrinhas todas que a gente está aqui acostumado, né? Os investidores, os fundos, enfim, crescendo muito. O Fábio aqui, o grande especialista, vai poder falar melhor que eu. Então, esse é o primeiro ponto, mudou esse cenário, né? E realmente é para ficar. O ponto 2, eu acho que agora é assim, o que a gente precisa é qualificar esse discurso, aprofundar essas práticas, falar mais no como, né? E na materialidade e na transparência. Acho que isso são pontos fundamentais, né? Então, o que é isso, assim? Quando a gente fala que a gente precisa aprimorar a materialidade das empresas, né, com mais transparência. Então, por exemplo, quando a gente fala de uma empresa, sei lá, do segmento de óleo e gás, a gente quer ver, assim, a saúde e segurança dos funcionários da plataforma, as emissões de carbono, a estratégia de transição para uma energia renovável, né? Quando a gente fala, por exemplo, de uma empresa do segmento alimentar, a gente quer ver questões de saudabilidade, né, de resíduo, de acesso a alimentos, de economia circular, rastreabilidade e corresponsabilidade com a cadeia de valor, com os fornecedores, né? Quando você fala, sei lá, da cadeia da moda, a gente quer ver práticas de trabalho, condições de trabalho na toda a cadeia, né? A composição dos tecidos, a durabilidade, práticas de circularidade, enfim. Mas e além disso, obviamente, tem temas que são transversais a todos e que a gente precisa avançar cada vez mais, né? E são inegociáveis, como ética, integridade, valorização do capital humano, boa governança, transparência, enfim. Então, acho que esse é um ponto importante, que é olhar materialidade e transparência. Um ponto 3 que eu gostaria de trazer também aqui, é que eu acho que realmente emerge uma nova consciência, né? Então, assim, a gente vive hoje a maior crise dos nossos tempos, que aprofunda ainda mais, né, as desigualdades no Brasil, empobrecem ainda mais o Brasil, né? A gente tem recordes, ao mesmo tempo, de desmatamento, com perturbações políticas, inadequações, assim, que já existiam, ficam cada vez mais explícitas, né, de saúde, educação, enfim, o ambiente nos pequenos negócios, a quantidade de desemprego, né, que ainda com a revolução agora, com a pandemia, com a digitalização das empresas, vai acelerar ainda mais esse desemprego tecnológico, né, com a quantidade de pessoas aí que podem estar, que o Harari, né, tanto falava dos invisíveis. Então, assim, eu acho que como é que a gente vai lidar com esses desafios tão profundos num país tão complexo quanto o Brasil, né? E aí, qual que é o papel das empresas nesse cenário? Então, a boa notícia, eu acho que a gente vive uma chance única de acelerar a construção de um mundo diferente mesmo, né? Eu acho até que uma nova ordem mundial está emergindo nesse contexto. Então, você pega, por exemplo, o Fórum Econômico Mundial, tem como tema já do ano que vem o reset do capitalismo, ou seja, zerar e começar de novo, né, um novo capitalismo, né. A União Europeia também lançando um novo acordo do bloco para tornar o continente inteiro neutro, carbono neutro, com investimentos mais de 1 trilhão de euros. Enfim, a gente viu aí carta de grandes investidores internacionais pressionando o governo do Brasil em política ambiental, os empresários aqui também, e várias organizações também fazendo esse apelo, se juntando, né, os 3 maiores bancos do Brasil se juntando agora para um projeto Amazônia. Enfim, a gente tem uma nova geração aí, né, que é diferente. A geração Greta não é brincadeira, né? Esse dinheiro vai mudar de mão em breve, né? São 40 trilhões de dólares que a gente estima que vão ser trocados de mão nos próximos 20 anos. Então, eu vi aqui no Summit também ontem que se discutiu o aumento São 10 horas. Significativo de investidores, pessoas físicas, né, que a gente tem acompanhado. Então, você imagina o poder de decisão na mão dessa geração num futuro super recente, breve, né, que isso é essencial para a perenidade das empresas. Então, assim, o 4º ponto que eu trago, olha, a pergunta que você fez. Então, ESG é oportunidade ou é risco? Né, eu diria que são os dois, e é muito além até, né, falando de risco, assim, a gente pergunta, por exemplo, uma empresa florestal de agro, se não aumentou o número de pragas, se não teve alteração no regime de chuvas, pergunta a JBS, né, quanto que custou o desinvestimento da Nordea, né, que por conta da não rastreabilidade da cadeia de carnes, que inclusive a Karen acabou de mencionar aqui na fala dela, ou as empresas de petróleo, mineração, armas, enfim, a dificuldade de atrair talento, porque esses talentos estão realmente escolhendo onde eles querem estar, né.
ou mesmo o custo de uma governança onde falta integridade, ética, transparência, onde falta diversidade, né? Então, assim, vale lembrar, claro, todo mundo cita a BlackRock, né, como a maior gestora de ativos do mundo, aí, desinvestindo em setores intensivos em carbono, e a gente sabe que isso só vai crescer. Então, assim, é a coisa certa a ser feita, né? As empresas que entendem que as oportunidades e o valor da adoção dessas práticas robustas em seus negócios, elas são, olha, mais consistentes no longo prazo, são mais resilientes, são menos suscetíveis a crises, são mais inovadoras, têm menos riscos de serem disruptadas, né, elas possuem uma visão integrada, uma vez que consideram, né, os planos delas estratégicos com todos os stakeholders, não priorizando só o acionista, ou seja, é a consequência, mas não a busca, né, em si. E são menos expostas a riscos regulatórios, são mais confiáveis também, né? Então, assim, eu acho que se a gente estima-se que no mercado europeu, só no mercado europeu tem 70 trilhões de dólares já na mesa, para ESG e impacto juntos. Então, assim, se a gente diz não para a sustentabilidade ou ESG, a gente está dizendo não para isso tudo. E, além disso, tem a questão do Brasil nesse cenário, né, que é o país mais mega diverso do mundo, com a maior reserva de água doce do mundo, uma das maiores altas insolações, né, que facilita a energia solar, com amplo capital social, criativo, empreendedor. Então, assim, eu acho que a bioeconomia, por exemplo, o valor da floresta em pé, conectar isso com ciência, com tecnologia, né, olhar para a Amazônia, imagina, quase metade do nosso país, né, com a maior biodiversidade do planeta, enfim, que tem quase 1/3 das espécies existentes no mundo, você imagina o valor que isso tem com a floresta em pé. Então, eu acho que várias empresas estão percebendo que não só risco e oportunidade, mas posicionamento de mercado mesmo para o futuro, né? Veja aí, dando alguns exemplos, Suzano, que está investindo fortemente em soluções de celulose para substituir o plástico, imagina o futuro promissor que isso tem. Né, a própria Duratex, onde você está, que está inaugurando ano que vem a maior fábrica, né, de celulose solúvel do mundo para tecido, com praticamente tudo garantido para exportação, isso é fantástico, substituindo o tecido com base em petróleo. A Corin, onde eu tenho a honra de servir no conselho, uma empresa que cresceu 525% na última década, né, com a agricultura natural, e lidera um comitê de agricultura natural no Ministério da Agricultura, inclusive liderou a autoria da nova lei que foi aprovada de bioinsumos, né, que são insumos que substituem os agrotóxicos e podem converter a agricultura convencional para natural. Imagina a fortaleza de um setor como esse, né, que representa aí, enfim, o agronegócio, mais de 24% do PIB brasileiro. Então, e para falar o último exemplo, a Magalu também, enfim, no varejo, que se posicionou muito bem, cada vez mais, reduzindo o salário dos altos executivos e dobrando para os funcionários de baixa renda. Né, abriu sua plataforma online, né, os parceiros Magalu, para as pequenas e microempresas, e imediatamente teve uma adesão aí de 20 mil pequenas empresas, pessoas físicas, no marketplace deles. E ainda com uma ação forte contra a violência doméstica e tudo mais. Então, assim, para finalizar, Guilherme, assim, eu trago 3 pontos fundamentais na minha fala. Eu acho assim, não há sustentabilidade desvinculada da estratégia, da cultura dos negócios. Então, tudo que a gente fala de ESG deve ser um meio, não um fim. Deve ser revelado a partir da estratégia de negócios, das externalidades positivas e negativas, né? Deve ser transversal. Então, assim, faz parte de uma cultura, não é só lá do departamento da sustentabilidade. O outro ponto, a incorporação desses temas é uma jornada, né? Essa vivência toda é uma jornada. Então, cada produto, processo, novo negócio é importante, mas é imprescindível ter uma visão do todo e compreender essa jornada, né? E por isso o papel da liderança, dos CFOs, dos RIs, é fundamental nessa trajetória. E, por fim, eu acho que a gente precisa aprender e ter humildade, né? Eu acho que eu estou aqui há 20 anos quase nesse setor, e trabalhando com essa agenda, e sempre aprendo, estou sempre aprendendo. Então, acho que é uma maneira muito importante de cada um de nós de ver uma nova possibilidade de gerir os negócios, né? Uma nova forma de fazer negócio. Eu acredito realmente que esses negócios, com forte propósito e com sustentabilidade, enfim, será um novo normal, né?
E aí a gente tem que tomar nossas melhores decisões para criar as realidades que a gente possa se orgulhar aí no futuro. Eu finalizo essa minha parte da fala. Obrigada. Bom, Tarsila, muito obrigado. Uma fala super inspiradora, muito bacana ouvir aí tudo que você teve para dizer. Acho que assim é só um warm-up para o que a gente vai discutir daqui a pouco. Sensacional. Obrigado, Tarsila. Bom, vou passar a palavra agora para o Fábio, sócio fundador da Fama Investimentos. O Fábio é pioneiro nessa questão ESG aqui no Brasil. Um cara, é um investidor mais ativo, ele é super participativo, ativo nessa causa, e é muito legal ouvir um pouquinho dele aí, essa fala inicial, antes da gente começar as perguntas e respostas, tá bom? Fábio, com você. Obrigado mais uma vez por aceitar o convite. Bom, Guilherme, primeiro, muito obrigado pelo convite, por estar mediando esse debate super importante. Queria agradecer também ao IBRI e à Brasca. Tarsila, é um prazer dividir a mesa com vocês, e está tornando o meu trabalho bem mais fácil aqui, depois da sua fala. Então, eu queria dar um contorno diferente aos pontos que a Tarsila colocou, na verdade, não diferente, mas complementares. E, na verdade, como a gente está aqui falando com uma plateia de profissionais de companhias abertas, relações com investidores, etc., eu vou mais fazer um pedido do que efetivamente falar sobre ESG, mas obviamente com todo esse contorno. A gente está como o Guilherme colocou antes, esse tema é atualíssimo, mas como também a Tarsila colocou, ele não é nada novo. Então, ela e N outros profissionais já temos debatido esse tema já há muito tempo, mas ele tem sido muito novo para o mercado de capitais em geral. Infelizmente, a gente passou muito tempo, enquanto mercado de capitais, sem debater questões ambientais e sem debater questões de direitos humanos. São temas extremamente complexos e que, de repente, chegam numa intensidade muito grande, como se fosse um tsunami, e é tudo super urgente, super dinâmico, e existe um risco muito grande de tudo ser debatido com superficialidade. O que eu vejo hoje como uma situação bastante corriqueira? O ESG, ele tem sido visto, enfim, ele não era compreendido, ele não era visualizado até então, e agora ele tem sido visto como um puxadinho. Então, basicamente é o seguinte, os investidores, quando chegam nas conversas com as empresas, eles tratam sobre business durante 1 hora, e aí, 5 minutos depois, no final, falam, bom, agora vamos falar sobre ESG, como se fossem coisas separadas. As empresas se comportam da mesma maneira, então elas emitem os seus relatórios financeiros e depois emitem, entre aspas, um puxadinho, como se fosse um relatório de sustentabilidade. Isso, na minha visão, não existe. O ESG, ele não é métrica, o ESG, ele não é KPI, o ESG é uma cultura corporativa e, na verdade, o que a gente tenta identificar é como as empresas tomam suas decisões, como que é o processo decisório. Se o processo decisório está contemplando os múltiplos stakeholders, aquela empresa está inserida dentro de uma cultura ESG. Se a empresa não contempla os stakeholders e contempla só os shareholders, aquilo para a gente é uma empresa que não respeita, não está aderente à cultura do ESG. Portanto, o ESG, na nossa visão, ele está integrada nas operações da empresa. Então, a gente não pode entender o ESG como um puxadinho, não dá para entender como algo separado. Por isso, eu entendo que os profissionais de relações com investidores têm um papel fundamental agora na aculturação do mercado, em trazer o debate da sustentabilidade, o debate, os assuntos de direitos humanos e os assuntos de meio ambiente para dentro dos debates da companhia como um todo. Não dá para separar isso. Então, as empresas que estão tomando suas decisões diariamente, as decisões podem ser de quaisquer natureza, mais operacional, mais estratégica, se elas não estão contemplando os seus stakeholders, não adianta fornecer dados positivos sobre emissão de CO2, ou empoderamento de mulheres, ou dados de inclusão. Assim como o novo mercado não se trata de direito de tag-along ou de board independente, mas sim de uma cultura de boa governança, quando a gente está tratando de ESG, a gente não pode reduzir o ESG a meia dúzia de indicadores. Tá? Isso talvez possa parecer
um pouco estranho para alguns, mas, de fato, a gente precisa entender que a cultura corporativa, ela transcende os indicadores. Os indicadores vão acabar sendo consequência das decisões que englobam os stakeholders e não o contrário. Então, o que eu tenho visto no Brasil atualmente é justamente o contrário. São investidores em empresas que estão baseadas nos indicadores, nos KPIs, para buscar aqueles que são ou não são sustentáveis. Esse é um conceito errado e eu acho que a gente precisa, enquanto participante do mercado de capitais e os profissionais de relações com investidores, trazer essa integração totalmente transversal para as conversas, tá? Então, a gente não pode mais falar de business sem falar de sustentabilidade ao mesmo tempo. Infelizmente, a gente também está numa era bastante complicada, porque até, entre aspas, ontem, não existia nenhum incentivo para as empresas se mostrarem como sustentáveis. Então, quando as empresas divulgavam seus relatórios de sustentabilidade, ou seus relatos integrados, ou, enfim, faziam posts nas redes sociais sobre sustentabilidade, ela estava dialogando com quem? Ela estava dialogando com o seu próprio ecossistema. Ela queria reforçar a cultura interna, ela queria conversar com seus clientes, conversar com seus fornecedores, até mesmo com seus concorrentes dentro daquele ecossistema, mostrando a sua sustentabilidade, suas atitudes e sua ética. Esse era o incentivo que as empresas tinham de escrever seus relatos integrados ou de sustentabilidade até então. Não era tão relevante para os investidores se a empresa era ou não sustentável. Isso não valia múltiplo. Neste momento, isso mudou, ou está em mudança. A empresa que se apresenta como sustentável, ela atrai mais atenção, ela tem mais múltiplo, e a empresa que se apresenta como não sustentável, ela tem rejeição de investidores. A gente tem aí alguns exemplos, inclusive um exemplo trazido pela Tarsila, e elas perdem múltiplo também. Então, a gente está numa era bastante perigosa, em que as empresas, elas querem e têm os seus incentivos de se venderem como sustentáveis. Como a sustentabilidade é um tema extremamente complexo, e, infelizmente, os investidores, principalmente aqui no Brasil, por muito tempo não discutiram essas questões com profundidade, é muito fácil a gente ser enganado no sentido de deixar ser levado por uma narrativa a partir de indicadores, né, porque nem todo mundo é totalmente negativo, nem todo mundo é totalmente positivo. Muito provavelmente, a grande maioria das companhias tem dados positivos e dados negativos. Então, eu entendo que os profissionais de relações com investidores têm uma missão muito relevante nesse momento, que é trazer a transparência. E ao trazer a transparência, isso leva as companhias a terem que falar, muitas vezes, sobre dados negativos sobre elas mesmas. E essa é a verdadeira sustentabilidade, porque tudo aquilo que você mede, tudo aquilo que você explicita, isso acaba virando meta. Então, às vezes, existe o incômodo de trazer dados ruins, e isso, na verdade, acaba sendo uma missão da companhia, porque esse tema vai acabar sendo endereçado. Então, acho que existe, neste momento, uma grande responsabilidade dos profissionais das companhias de trazerem os temas de sustentabilidade integrados às decisões das empresas. Então, não existe uma empresa gerar um EBITDA de XYZ, ou ter um plano de negócio XYZ, sem trazer como que isso é contemplado nas decisões, levando em consideração os stakeholders em geral. E os dados relativos à sustentabilidade, eles precisam respeitar, como a Tarsila bem colocou, a matriz de materialidade. Não adianta vir uma varejista e vir falar sobre CO2. Super bacana que uma varejista neutralize suas emissões de carbono, mas não é relevante. A cadeia de suprimento é muito mais relevante nesse caso. Uma mineradora tem que falar sobre segurança de trabalho, exatamente como a Tarsila colocou. Então, as companhias têm uma missão agora de explicitarem suas matrizes de materialidade e trazerem esses temas de uma maneira profunda, aberta, ainda que seja dolorosa e amarga, porque em muitos casos esses dados não serão positivos. E acho que a gente está num período um pouco caótico, né, onde tudo está acontecendo de uma maneira muito rápida. Esse debate
existe muito risco de ser absorvido com superficialidade, e aí todos nós sairemos perdendo. A gente está num ponto em que o planeta e a sociedade civil precisam que alguns temas sejam considerados com muita seriedade, e se a sustentabilidade for reduzida a CO2 e empoderamento de mulher, significa que a gente não entendeu absolutamente nada. A gente precisa tornar esse debate sistêmico, amplo e profundo. Muito obrigado. Fábio, muito obrigado pela sua fala, foi sensacional, inspiradora também. Acho que esse começo foi bem, mostrou um pouquinho do que a gente vai ter daqui para frente no debate. Tá, agora eu vou começar a fazer uma pergunta para a Tarsila. Tarsila, que eu tive a honra e o prazer de contracenar muitas vezes nos comitês de sustentabilidade da Duratex, né, e você é uma conselheira, uma membro de comitê super atuante, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, assim, qual que é o seu papel, né, dentro de um comitê, dentro de uma empresa, como conselho, seja como conselheira ou seja como membro de comitê, né, para impulsionar esse tema dentro da organização, né? Como que você interage com os RIs, com os CFOs, né? E quais são os papéis de cada um nessa jornada dentro da empresa? Então, é legal aqui falar um pouquinho da jornada dentro da empresa, né? De como vem de cima para baixo, sendo do conselho para o comitê, para os executivos, e como os executivos têm que permear esse assunto dentro da organização. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse tema, Tarsila. Obrigada, Guilherme. Não, então, assim, eu concordo totalmente com a fala do Fábio agora, né, que assim, que tudo que a gente está falando não é um puxadinho que ele falou, a gente precisa de mais transparência. Então, por exemplo, num comitê de sustentabilidade, o tempo inteiro a gente sempre fala, né, que o comitê é da companhia, não é da área de sustentabilidade. Então, a agenda é uma agenda de transformação, business transformation, né. A gente até brinca que não o ESG, para mim, eu gosto de falar do ELIS, que é estratégia, liderança e inovação para a sustentabilidade, né, que é você realmente fazer uma gestão de mudança, né, como é que você traz isso de forma transversal na companhia e tudo mais. Nesse ponto, né, em transformação cultural, olhar os temas materiais, os CFOs e os RIs, eles são super estratégicos, né, nessa caminhada, né. E o que eu vejo, assim, em algumas companhias é que cada vez mais CFOs e RIs, eles têm um olhar mais estratégico, né, para a tomada de decisão, e é fundamental para eles entender esse contexto e aprofundar nessas práticas todas para poder criar esse novo mindset aí na criação de valor das empresas, né. Então, assim, como você mesmo viveu lá na Duratex, que eu acho que foi um exemplo incrível, puxando, né, essa visão de contexto mais amplo, inclusive migrando, né, eu acho que foi um exemplo incrível que a gente conseguiu, com a liderança de vocês lá, inclusive mudar o perfil do investidor para um investidor mais de longo prazo, né, então, assim, criando um modelo de negócio com um olhar mais estratégico. A gente fala, como o Fábio falou, relatórios de sustentabilidade, por exemplo, eles não têm que ser relatório, a gente sempre falou, né, não é relatório de sustentabilidade, é relatório da companhia, né, e quem tem que puxar isso são os CFOs, as áreas de finanças, e coordenada de uma maneira sistêmica, né, então a gente está olhando ali a companhia, não está olhando, então isso tem que ser integrado, né, se não tiver na estratégia, nos processos, na tomada de decisão, enfim, é como a própria Karen falou agora na fala dela anterior, né, que ela quer olhar qual a narrativa, se essas empresas estão bem geridas para o futuro, né, como ela se coloca no futuro, e como o Fábio também muito alertou, a questão da transparência, né, a gente cada vez mais tem que ter a maturidade para trazer os temas também de dificuldades com transparência, isso dá muito mais credibilidade, né, e aí, conforme você vai criando essa cultura, né, o ideal é que esses comitês desapareçam, né, então, por exemplo, na própria Duratex, como você viu, a gente agora migrou para inovação e sustentabilidade, então, as áreas estão cada vez mais incorporando isso no seu dia a dia, e isso passa, então, lá a ser gerido, né, no comitê de risco, no comitê de pessoas, capital humano, enfim, em todos os comitês, e a gente agora puxando mais para soluções, para estratégia, para inovação, posicionamento do mercado, né. Eu vejo outros CFOs também puxando essa agenda, então, lá na Movida, por exemplo, o Edmar, que vai estar aqui também no fórum, ele é super estratégico também, puxa muito esses assuntos. Então, assim, eu acho que
se você não se... Como a Karen também falou muito, né, da importância da qualificação desse discurso e dessa apropriação desse olhar nos roadshows, na hora de você conversar com os investidores. Então, assim, se você não se posiciona, você será posicionado, né? Então, assim, eu acho que os CFOs e os RIs, enfim, eles ajudam na decisão de alocação de capital, na decisão de investimento. Então, assim, é super importante que eles têm que entender cada vez mais que ESG é um drive de gestão de risco, mas, além disso, é um drive de posicionamento de visão de mundo, de mindset, de estratégia, né? E que não é custo, não é periférico, né? Eu acho que esses profissionais serão, assim, os mais valorizados, os mais preparados para esse cenário aí que está mudando completamente. Está vindo essa avalanche aí, como o Fábio bem citou. Obrigado, Tarsila. Eu acho que é o que você falou, né? Acho que assim é o ESG como geração de valor, no final das contas, é isso que a gente vai estar discutindo daqui para frente, né? Já era para estar discutindo há muito tempo, mas acho que essa discussão ganhou corpo aí nos últimos semanas e meses aí. Bom, queria fazer uma pergunta para o Fábio aqui, antes da gente entrar para as perguntas que a gente está recebendo aí do nosso público que está mandando pela internet. Fábio, você como investidor pioneiro no Brasil, tão atuante no tema, a minha pergunta é a seguinte: como que você avalia e diferencia as empresas para compor o seu portfólio dentro da Fama Investimentos, né? Com práticas de ESG robustas e outras que tentam fazer o que a gente chama de greenwash. Então, eu queria falar que você falasse um pouquinho assim, como que parte as suas decisões de investimento, né? Você tem um shortlist para poder escolher dentro das empresas que você acredita que tenham boas governanças, né? Uma boa prática de ESG para ir para o seu portfólio. Acho que eu queria que você debatesse um pouquinho do tema, até porque outras perguntas que vieram aqui estão muito ligadas a essa questão do gestor, de como o gestor enxerga isso, né? Acho que é bem legal você contar um pouquinho da experiência de vocês, que já, como você falou, já vem de longa data, né? Então não é de agora, acho que tem um bom percurso aí, você tem uma boa história para contar para a gente. Por favor, Fábio. Tá bom, Guilherme, esse é um tipo de pergunta que, teoricamente, eu demorei umas 3h30 para te responder, mas vou tentar encurtar aqui, e acho que é importante fazer um disclaimer de que cada um tem uma maneira de olhar o ESG, e a maneira que eu vou descrever é a minha própria maneira, e isso não quer dizer que esteja a maneira certa ou errada, mas é a nossa abordagem. Muito bem, a gente entende, de maneira bastante pragmática, que a hora que eu estou comprando uma ação, eu estou virando sócio de uma empresa. Se eu estou virando sócio de uma empresa, pode parecer uma questão semântica, mas para a gente é bastante diferente de comprar ação e virar sócio. Porque a hora que eu viro sócio de uma empresa, eu quero saber de quem eu sou sócio. E se eu sou sócio de alguém que não é ético, eu não quero ser sócio. Então, existem questões para a gente que são binárias e existem questões para a gente que não são binárias. Ética, para nós, é uma questão binária. Então, não existe meia ética, né? Existe empresas, eventualmente, que não são tão transparentes e que podem se tornar transparentes. Existem empresas que estão no começo da jornada ambiental e podem se tornar melhor, mas ética é algo que, para a gente, é bastante binário. Mas ética a gente entende a partir de um conceito um pouco expandido, porque a ética não tem a ver com o conceito normalmente que se usa, que é em relação a só uma questão financeira. A gente tem uma abordagem um pouco mais holística de ética, e ética pode ser vista também em relação às questões sociais e às questões ambientais. Então, as empresas ou as pessoas físicas que contrastam com os nossos valores pessoais já estão na nossa lista de exclusão. Infelizmente, não são poucas empresas que estão ali. Depois, tem alguns tipos de negócios que a gente olha não do ponto de vista dogmático, mas do ponto de vista bastante pragmático. Então, existem investidores ESG que falam, não, eu não vou comprar minério de ferro, não vou comprar aço, não vou comprar empresas de companhias aéreas, etc., 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 mas elas andam de carro, que usa metal, elas andam de avião, elas viajam, etc. Então, eu acho, sinceramente, acho até isso meio hipocrisia. Mas eu também não compro essas empresas, mas por outras razões. A gente está entrando numa nova era, que é diferente da era que a gente vivia até
as empresas não precisaram pagar pelos recursos naturais que elas usaram. Então, usava ar, usava água, usava terra e livremente, sem precisar pagar por isso. A gente está entrando numa nova era que isso não é mais uma verdade. Então, as empresas vão ter que pagar pelos recursos naturais que usam. E, ao fazerem isso, os earnings das empresas, o cash flow das empresas muda completamente. Uma siderúrgica ou uma mineradora ou um frigorífico não terá o mesmo cash flow em 2030 do que tem hoje, por conta dessas questões. Vão ter, inexoravelmente, que reduzir suas emissões de CO2 ou compensar suas emissões de CO2, vão ter que pagar por desmatamento, o ambiente regulatório vai ficar cada vez mais estrito e etc. Então, olhando do ponto de vista bastante pragmático, tem negócios que a gente também não olha. Dentre os negócios que a gente olha, a gente precisa entender as práticas sustentáveis das companhias. E para entender isso, não dá para fazer através de score, não dá para fazer através de rating, não dá para fazer através de ranking, na nossa concepção. Eu sei que existem N provedores de serviço vendendo esse tipo de serviço, e eu até entendo a importância deles, mas para a maneira um pouco mais profunda e densa que a gente faz, isso para a gente não adianta. Então, o nosso processo é um processo bastante extenso, e para a gente entender se de fato uma empresa está inserida dentro desse aspecto de filosofia ESG, não dá para a gente conversar com a área de sustentabilidade, CFO, CEO e RI, porque seria muito pouco. Como eu coloquei anteriormente, a cultura de sustentabilidade, ela permeia a relação com stakeholders em geral. Então, para eu poder entender se essa empresa está inserida dentro dessa filosofia, eu preciso falar com clientes, eu preciso falar com fornecedores, eu preciso falar com concorrentes, eu preciso falar com, eventualmente, poder regulador, eu preciso falar com imprensa, eu preciso falar com vários funcionários da companhia, de várias hierarquias e de vários setores, porque senão eu vou ter uma visão totalmente enviesada de profissionais que, eventualmente, possam ter a cultura de sustentabilidade ou o discurso de greenwashing, e eu não consigo contrastar isso com vamos dizer, a vida real. Então, é um trabalho que dá demanda muito tempo, muita pesquisa, e ele não pode ser reduzido a meia dúzia de indicadores ou a rating scores. Então, infelizmente, é um trabalho que demanda um tempo muito grande. Já ligando isso com a questão de greenwashing, eu não acho que eu seja a prova de greenwashing, mas acho que ao longo desses 27 anos que a gente faz o que faz, a gente desenvolveu um pouco de olhar crítico e tentar entender além do discurso e além dos relatórios. Então, por exemplo, os relatórios integrados, os relatórios de sustentabilidade, mais importante do que os dados que eles apresentam, são os dados que eles não apresentam. E para eu entender quais são os dados que não estão contidos no relatório, eu preciso entender profundamente a companhia e quais são os pontos críticos dela, e para poder fazer a segunda ou a terceira pergunta. Então, são questões muito complicadas. Como coloquei anteriormente, essas questões são complexas, e é muito fácil tanto para a empresa quanto para os investidores e gestores mudarem um pouco a narrativa para provarem os seus pontos. Então, não creio que greenwashing seja algo de fácil detecção. Infelizmente, dá trabalho, e eu acho que, neste momento, no Brasil, o brasileiro médio não desenvolveu ainda esse olhar crítico. A gente ainda está muito arranhando a superfície, e certamente não há dúvida nenhuma que em 2020 será um banho de greenwashing das empresas que estão motivadas a se mostrarem como sustentáveis, e os investidores não perceberão. É uma pena, mas isso acontecerá. Talvez daqui a um tempo esse olhar mais crítico seja desenvolvido. Bom, Fábio, obrigado. Eu queria ressaltar alguns pontos da sua fala aqui, que foi bem bacana. Eu acho que, primeiro, né, a gente tem esse viés de olhar a ética somente com o viés financeiro, né, e a ética é muito maior do que só a questão financeira, né, então a gente tem que olhar a ética como um todo. Acho que a sua provocação é muito, muito válida. Eu lembro de uma frase do meu avô que falava que ética é inegociável, né, não existe essa palavra, mas acho que é um pouco por aí, e ela tem que ser bem ampla, ela não é só na questão financeira, é inegociável em todos os aspectos,
de lidar com as pessoas, etc e tal. Então, acho que é bem bacana. Outra coisa muito legal que você levantou aqui, que é dos recursos naturais, né? Ou seja, essa mudança que vai acontecer, né, para as empresas na questão dos recursos naturais, como era no passado e como vai ser daqui para frente. Então, assim, vai ter uma mudança que já está acontecendo e quem não perceber ela vai ser atropelado por tal. E a última coisa, antes de passar para as perguntas aqui, que eu acho que é muito legal e você tem incentivado muito e nas nossas conversas ao longo dos últimos anos aí, sempre falou, que é a questão da transparência, né? Acho que eu queria levantar aqui um ponto muito legal de quem está ouvindo a gente, a empresa tem que ser transparente, nem que seja para falar as coisas que não faz, e nem para dizer que fazer as coisas que não faz direito. Mas mais do que falar isso, ela tem que mostrar um plano de ação. Então, olha, eu não faço isso, mas meu plano de ação é isso, 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 eu vou até tal data estar entregando esse KPI, isso é muito importante. A gente fica muito, às vezes, querendo, como você falou, achar uma narrativa, e, na verdade, ser transparente, ele é talvez o pilar da comunicação, né? Ser muito transparente é muito fundamental. Bom, deixa eu pular aqui para uma pergunta. Fábio, eu queria que você falasse um pouquinho da Fama como empresa B, né? Por que você foi atrás dessa certificação? Como foi esse processo? Eu queria que você falasse um pouquinho, porque é uma coisa, não é totalmente não usual ainda no Brasil, empresas, muito menos um fundo de investimento. Então, eu queria que você começasse falando um pouquinho de como foi o processo na Fama, e depois eu passo para a Tarsila para falar um pouquinho de como que ela está vendo, até nas empresas que ela interage, como a Movidas, por exemplo. Que bacana pergunta, né? Isso... Mas a nossa prática, a gente começou como lá atrás, em 93, já com esse DNA de sustentabilidade, vamos dizer, pré-ESG, porque esse acrônimo não existia, apesar do fundamento existir. Só dando um pequeno histórico, em 2010 a gente criou nosso próprio instituto, em 2011 a gente se tornou signatário do PRI, a gente descarboniza a Fama desde 2018, a gente é também signatário do CDP, então essas questões têm sido para a gente um processo natural. O Sistema B, ao contrário de algumas das outras entidades onde você simplesmente se torna signatário, o processo da empresa B é muito bacana, porque ele é um processo que demanda como se fosse uma auditoria, quer dizer, não adianta você aderir a determinados princípios, eles precisam ser constatados enfim. E no processo, é um processo também de aprendizado, porque são, nem lembro quantos, talvez 500 questões, 600 questões, nem lembro que você responde, e muitas questões foram bastante reflexivas para nós, quer dizer, apesar de sermos praticantes da sustentabilidade há tanto tempo, algumas das questões falam, poxa, eu podia fazer isso diferente, e isso faz com que melhorem as nossas próprias práticas. Então, é um processo extremamente prazeroso, né, para quem tem um olhar para o assunto, porque essas reflexões te fazem melhorar como instituição. Então, recomendo para as organizações em geral, ainda que não consigam, no final das contas, obter a certificação, talvez seja tão importante o processo quanto a certificação em si. Então, eu sou um grande incentivador do processo do Sistema B. Obrigado, Fábio, pela sua fala. Eu queria passar para a Tarsila para ela comentar um pouquinho, né? Talvez citando casos de Movidas aí, de outros cases. No mundo corporativo, sem ser no mercado financeiro. Bom, Guilherme, eu também, assim como o Fábio, sou uma super fã do Sistema B, tanto que eu sou voluntária, né, em 2 organizações hoje que eu escolhi estar, enfim, que eu tenho a honra de estar junto, que eu acredito muito, que é o movimento do capitalismo consciente e o movimento das empresas B, né, então, inclusive, eu sou conselheira no Comitê de Multinacionais do BILEB, que é a organização representando o Brasil que certifica as grandes empresas globais, enfim, as multinacionais no protocolo, no Sistema B. Então, assim, como o Fábio já falou, as empresas B, assim, ela tem o B-Impact Assessment, que é a metodologia, né, com os indicadores, que qualquer um pode entrar, que é gratuito, aberto, que é um caminho super interessante
uma rota interessante, né? E o que é legal é que, além de você olhar clientes, trabalhadores, governança, meio ambiente, comunidade, você olha modelo de negócio, né? Então, isso é super importante, tanto para as empresas B, como para o capitalismo consciente, né? Então, tem uma intencionalidade forte, você trabalha muito o seu propósito também, né? E você faz parte de uma comunidade, acho que a partir do momento que você vira uma empresa B, você cria toda uma comunidade e conhece empreendedores, assim, extraordinários, geniais. A gente tem trabalhado muitas parcerias, né, nas empresas com esses empreendedores de impacto, que a gente chama, e eles ajudam a gente a aprender muito sobre inovação, sobre novas formas de relacionamento, sobre propósito, sobre impacto, enfim, é extraordinário, recomendo muito. E como você falou, ele começou com um movimento de nicho, né, eram pequenas empresas, no geral, no mundo inteiro, e hoje, assim, é um movimento global, que está em mais de, se eu não me engano, 70 países, né, e no Brasil, ele tem, hoje, 160 empresas B certificadas, só 2 empresas de capital aberto certificadas, que é a Natura, e foi a primeira, agora a Movida, de capital aberto, né, na Movida, foi um processo muito rico, tem sido ainda um processo muito rico de inspiração, né, para que a gente possa trabalhar, a gente teve que aprovar isso tudo no conselho, né, então isso é muito importante, o sistema dele exige que você coloque dentro do seu estatuto um compromisso com impacto social e ambiental de curto e longo prazo, com stakeholders, enfim. Fora que a gente tem um olhar bem sistêmico, que ajuda a gente a guiar e se comparar com outras empresas. E agora, o que está acontecendo é que tem um interesse enorme de empresas de porte grande também para esse movimento, né? Então, enfim, sou super fã, eu acho que... Obrigado, Tarsila. Vou pegar aqui a pergunta do Juliano. Ele queria saber se vocês acreditam nos créditos de carbono voluntários como a moeda verde. Como que vocês enxergam esse tema de crédito de carbono? Acho que eu vou começar com a Tarsila e aí depois eu passo a palavra para o Fábio. Bom, o Fábio é muito mais expert que eu desse tema de carbono, mas eu acho que sim, tem um caminho também sem volta, né, e a gente tem um potencial fantástico brasileiro como o país mais biodiverso do mundo, né, com grandes ativos florestais, enfim, só que a gente precisa olhar isso de maneira estratégica, né, não é só, eu acho que o mercado não tem só que compensar, a gente tem que olhar também a criação de uma economia regenerativa, né, eu acho que esse é o ponto, o pulo do gato, né, e para isso a gente precisa criar incentivos também de mercado, para que a gente possa crescer e desenvolver esse mercado. Esse tema está crescendo cada vez mais, né? Outro dia eu vi alguns empresários falando que se a gente fosse mensurar hoje, só a Amazônia era um mercado de mais de 1 bi. Então, assim, isso pode ser um grande instrumento de conservação, de conciliação com a economia e a regeneração, e também para o Brasil, acho que é muito estratégico para o Brasil. Mas aí eu deixo o Fábio falar, que ele é bem mais especialista do que eu. Maravilha. Fábio, por favor. Olha, às vezes eu acho que o Brasil é uma ilha isolada do mundo, e a questão do crédito é uma dessas, né? Então, a gente fala aqui com os participantes do mercado brasileiro e ainda acham que carbono é um assunto do futuro, mas, na verdade, esse é um assunto do passado. 2/3 do PIB mundial já estão expostos a um mercado de carbono regulamentado. E é muito difícil compreender a lógica do Brasil ainda não ter entrado nesse debate. Aliás, terá um evento na semana que vem bem relevante em relação a isso, do Ministério da Economia, então a gente está entrando finalmente nisso, porque o Brasil tem 40% das florestas tropicais do mundo. O que significa isso? Significa que o carbono é o maior programa de transferência de renda de países ricos para países pobres já existentes. Então, os países ricos industrializados, como Estados Unidos, Europa, etc. e tal, precisam comprar créditos de carbono.
Quem pode vender crédito de carbono em grandes quantidades? Brasil, Congo, outros países latino-americanos e etc. Então, 40% das florestas tropicais estão aqui. Então, não desenvolver um programa de crédito de carbono, sinceramente, eu acho uma grande estupidez para o Brasil como um todo. A gente poderia, e aí tem pessoas que acham que, como, por exemplo, o Walter Schalka, da Suzano, tem falado número de 10 bilhões de dólares por ano, segundo as minhas contas, já são 30 a 40 bilhões de dólares por ano. Isso, já vi também números de 60 bilhões de dólares por ano, mas não importa qual é o número, isso garantiria de 0,5% a 3% de crescimento adicional do PIB por ano, num país que tem dificuldade de crescer PIB acima de 1%. Então, é realmente difícil de compreender por que o Brasil ainda não está nessa. Agora, acho que o tema, ele extrapola a questão nacional. Esse tema é um tema corporativo também. Por quê? Porque muitas empresas já entraram nesses compromissos, né, que chamam pledges, de serem net zero. E são empresas das mais variadas. Tem empresas de serviço, que, entre aspas, é fácil de você ser carbono neutro, mas também grandes empresas, inclusive petroleiras, né, que são companhias de combustíveis fósseis, que são as maiores emissoras de CO2, e também assumiram o mesmo compromisso. Por que essa decisão é tão importante? Porque a gente está no meio de um choque geracional, né? Obviamente, uma geração não muda de um ano para o outro, isso é um processo, mas essa nova geração, a geração Z, se importa bastante com essas questões, e quem não neutralizar carbono, quem não reduzir emissões, vai perder consumidores. Isso não tem a menor dúvida que isso vai acontecer. Então, esse é um tema que não pode mais ser empurrado com a barriga, sob o risco das companhias queimarem suas próprias marcas. Além disso, imagina só, vou dar um exemplo real, a ArcelorMittal, que é a maior siderúrgica do mundo, assumiu um compromisso muito grande de se tornar verde. É uma empresa que vale 9 bilhões de euros e assumiu um compromisso de 65 bilhões de euros para se tornar verde. Imaginem vocês, se vocês fossem CEOs ou conselheiros da ArcelorMittal, após fazer um cheque de 65 bilhões de euros, qual seria o ato contínuo disso? Basicamente, seria pressionar o poder regulador para que siderúrgicas que não sejam verdes não possam competir de igual para igual, porque senão é sacanagem, né? Poxa, eu vou lá, gasto 65 bilhões de euros me descarbonizando, fazendo a compensação das minhas emissões, e vem ali uma siderúrgica brasileira ou russa competir de igual para igual com um custo menor. Não faz sentido. Então, isso vira com pressão de consumidor, pressão regulatória, e as empresas que não se comprometerem, provavelmente, estarão fora de um jogo e serão atropeladas. Então, é um assunto do passado, não é um assunto futuro, a gente está bem atrasado nisso. É inexorável, isso vai acontecer, e os investidores precisam calibrar seus valuations, incorporar essas questões na conta. Existem empresas que são carbono negativo, então, a Duratex, por exemplo, é uma empresa carbono negativo, em algum momento Klabin é carbono negativo, Suzano é carbono negativo, em algum momento os investidores também têm que começar a prestar atenção no valor escondido que essas companhias têm por serem possíveis vendedores de crédito de carbono. Obrigado, Fábio e Tarsila. Estamos aqui se aproximando do final do nosso debate. Eu vou fazer uma pergunta aqui, que vai ser a mesma pergunta, mas eu queria que a Tarsila falasse pelo olhar dela de corporativo, né, de empresa, e o Fábio com o olhar de investidor. Então, Tarsila, como as empresas podem se organizar melhor para mostrar de forma transparente essa cultura ESG, né? Então, assim, como que você enxerga que as empresas podem melhorar nesse processo, terem mais transparentes com os seus stakeholders, né? Não vamos falar só investidores, vamos falar de stakeholders como um todo, na questão ESG. E aí, Fábio, depois eu passo a palavra para você, para falar assim, como que você enxerga isso e como que você olha as empresas na questão ESG, assim, quais são os principais pontos que você enxerga e olha na criação de valor através do ESG das corporações. Tarsila, por favor. Então, Guilherme, essa pergunta é bem complexa, né, porque não existe um checkbox, um jeito, assim, único de fazer, né, porque essa é uma visão nova de negócios, assim, estratégica e que incorpora a cultura, né, a transformação do business, de um olhar, enfim. Então, eu acho que, assim, a gente tem que começar
pegando as caronas que já existe. Então, por exemplo, você tem um processo de planejamento estratégico na sua empresa, você tem que incorporar esses olhares, você tem que ir criando essa cultura dentro de capital humano, dentro da parte toda dos relatos integrados, enfim. Não tem uma resposta de bolo, né, uma receita de bolo. Acho que a gente tem que ter uma postura mesmo de consciência, de criar esse olhar, de ampliar. Eu vi aqui nas perguntas, pessoas perguntando, a matriz de risco está ampliando para questões socioambientais. A minha experiência que eu vejo, assim, em várias empresas, que ainda é muito incipiente, né? A gente tem que aprender mesmo, é um novo olhar, assim. Então, esse movimento todo na questão da matriz de risco, de fazer uma varredura na companhia como um todo, de criar essa cultura e ampliar a matriz, com um olhar mais socioambiental também, não só com o olhar básico, tradicional. E uma outra pergunta aqui, perguntando de rastreabilidade também, de fornecedores, como é que a gente faz isso e tudo mais. Eu sempre falo, olha, a gente não adianta só criar os indicadores, ampliar a forma que você vai monitorar e selecionar os seus fornecedores, mas você tem que capacitar os seus gestores também de compra, para que eles tenham esse olhar, né? Você tem que também chamar sua cadeia para conversar, para fazer uma mobilização, para capacitar, para estar junto, né? Acho que essa estratégia tem que ter pelo menos 3 pilares, né? A parte de indicadores, a parte de capacitação interna e a parte de mobilização, relacionamento e diálogo. Então, assim, não existe uma resposta fácil, mas existe uma postura e uma vontade de fazer a coisa acontecer. Eu acho que é isso que é importante. E a transparência, como vocês tanto falaram hoje, eu acho que é fundamental. Obrigado, Tarsila. Antes de passar para o Fábio, eu tenho um comentário aqui que é o seguinte, acho que você falou tudo, né? A gente tem que olhar a cadeia como um todo, né? A gente não tem que olhar só a ponta da cadeia. Antigamente a gente olhava só a ponta da cadeia, hoje você tem que olhar como um todo, e você tem que ter gestores na companhia que tenham capacidade de olhar para isso, né? Não adianta a gente delegar para um terceiro, para uma consultoria, para uma auditoria, você tem que ter gestores preparados dentro da companhia que possam olhar com um olhar crítico para a questão também de fornecedores, clientes e toda a cadeia de valor da companhia. Bom, Fábio, eu queria que você complementasse aqui a fala da Patrícia. Exato, é a criação de cultura, no final das contas é a criação de cultura, né? Então acho que isso é super relevante na sua fala aqui, Tarsila, por isso que eu quis puxar aqui para a gente não perder esse olhar de que você não pode ficar sempre delegando, você tem que ter gestores na companhia preparados que saibam olhar e fazer uma análise crítica em relação a esse tema. Bom, Fábio, por favor. Eu queria responder começando com 2 exemplos. Primeiro, falando de Natura, no relatório da Natura de 2018, aparecem 23 casos de fraude de colaboradores da Natura que, eventualmente, aceitaram suborno, algum tipo de fraude cometida. E também queria comentar o relatório do Itaú, em que mostram claramente o número de assédios morais, assédios sexuais e etc., feito pelos funcionários. São temas extremamente espinhosos, temas que é muito difícil colocar para fora, e as 2 empresas tiveram a transparência e a coragem de dialogar com seus shareholders, stakeholders em geral, e trazerem esse tema, não só explicitando os seus problemas, como falando um pouco das soluções e como eles foram endereçados. Eu acho isso fantástico, né, porque, no final das contas, todas as empresas e companhias têm seus problemas, e, em geral, eles ficam para baixo do tapete. E as companhias que têm a coragem de mostrar os seus pontos negativos e como eles serão endereçados, são as companhias que merecem cada vez mais o meu respeito e minha atenção. Então, o fato de, eventualmente, você não ter uma parcela grande de mulheres, ou de negros, ou de PCDs dentro da sua força de trabalho, não pode ser escondida. Ela precisa ser explicitada, e ao lado você fala, olha, isso me incomoda e estou trabalhando para isso, isso e isso. Poxa, minha empresa não tem um programa de inclusão, mas a partir de agora eu vou fazer tal e tal e tal. Isso é muito melhor do que simplesmente não falar. Então, eu, de novo, vou voltar à questão da transparência. A transparência, ela não, o ser humano tem a tendência de natural, né, de você querer falar sobre
as coisas boas a seu respeito e esconder as coisas ruins. Como são seres humanos que estão escrevendo os relatórios, a tendência é também você querer mostrar os dados positivos e não os negativos. Então, gostaria de chamar a atenção de novo para os CFOs, profissionais de relações com investidores, que aquilo que a gente dá mais atenção são justamente as questões críticas e como as empresas estão lidando com elas. E quanto mais essas questões forem explicitadas, melhor, né? Porque elas viram política, elas viram meta, elas viram cobrança e elas serão resolvidas. Aquilo que vai para baixo do tapete provavelmente não será endereçado. Nossa, Fábio, excelente essas suas considerações. Eu acho que a questão da transparência é super relevante, né? E, de novo, né? Não interessa o fato, né? Claro que o fato é importante, mas, assim, o plano de ação ele é muito mais relevante do que o fato em si, né? Então, qual que é a sua meta? Quando que você vai endereçar esse assunto? Né? Qual que é o seu plano de ação em relação a isso? Ele é super relevante. Bom, chegamos aqui ao fim do nosso painel. Eu queria passar para o Fábio e para a Tarsila as palavras finais aí de cada um deles, falar um pouquinho de que acharam, como a gente deveria deixar essa mensagem final para quem está nos assistindo. E eu gosto muito de uma discussão que eu tive recentemente na companhia, que ele deu o seguinte exemplo, né? Ele falou assim, diversidade é ser convidado para a festa, inclusão é ser convidado para dançar dentro da festa, né? Então, assim, é um pouco dessa fala que o Fábio falou, e assim, putz, a gente não pode tratar só de uma coisa, é muito maior que isso, né? Esses assuntos estão ficando para trás, né? Não tem a gente estar discutindo coisa aqui, a gente falou de crédito de carbono, que nem o Fábio, não é do futuro, isso aqui é do passado, isso aqui já era para a gente ter discutido há 10, 20, 30 anos atrás, né? Então, eu queria passar a palavra para a Tarsila, depois para o Fábio, para a gente encerrar o painel aqui, agradecendo também, mais uma vez, tanto o Ibre quanto a Brasca pela oportunidade desse debate tão rico e desse tema de altíssima relevância atualmente. Tarsila, por favor. Bom, Guilherme e Fábio, foi um prazer enorme estar aqui com vocês, assim, acho que minha fala final, que eu gostaria de deixar uma mensagem, assim, pegando um pouco o gancho do que vocês trouxeram, né, que não dá para deixar mais as coisas embaixo do tapete, então acho que a gente tem que aproveitar esse momento para redesenhar uma nova economia de verdade, né, como vocês falaram, assim, não dá para a gente deixar a desigualdade social enorme do Brasil embaixo do tapete, a violência contra as mulheres, saber que a cada 15 minutos uma menina de 13 anos é estuprada, por exemplo, um racismo estrutural que a gente tem, as 17 milhões de casas insalubres, enfim, eu acho que atrás das empresas, dos fundos de investimento, existem pessoas, né? Então, a gente tem que mudar essa chave e construir uma nova economia. Eu gosto muito daquela frase que fala assim, que para o velho se tornar obsoleto, o novo precisa emergir. E eu acho que existe uma economia mais inteligente mesmo, né, que traz para dentro nossos valores, como biodiversidade, como a questão da Amazônia, né, que agora, finalmente, acho que a gente vê ali uma liderança grande de pessoas falando da bioeconomia, das possibilidades de você incluir a economia 4.0 para desenvolver uma bioeconomia na Amazônia, que pode ser um futuro para o Brasil extraordinário, para alimentos, medicamentos, para cosméticos, para fármacos, enfim. Então, assim, acho que a mensagem final é que a gente não pode desperdiçar, como indivíduos, como profissionais, como empresários, como executivos, a maior crise dos nossos tempos e a emergência clara de uma nova consciência global. Então, assim, eu acho que é tarde demais para ser pessimista, e eu acho que agora é a hora. Eu realmente acredito que agora é a hora da gente assumir essa liderança como brasileiro, inclusive. Obrigada, viu? Eu agradeço. Obrigado, Tarsila, excelente frase, fechamento aqui, super inspirador, tudo que você falou aqui. Queria passar a palavra para o Fábio aqui para as considerações finais. Bom, primeiro, de novo, agradeço pelo convite. Eu vou muito na linha da Tarsila, sobre assumirmos a nossa responsabilidade. Eu acho super paradoxal, e eu suponho que grande parte da nossa audiência aqui tenha um viés um pouco mais liberal, e o tempo todo fala em Estado mínimo, Estado menos, fazendo menos interferência, etc. e tal, mas quando se trata de problemas sociais, a gente leva a responsabilidade para o Estado e não para nós mesmos. Então, se existe desigualdade social, racial, de gênero, etc., a responsabilidade enquanto empresários é nossa, né? A gente não adianta a gente jogar isso no colo do Estado. E a gente precisa assumir que essas questões existem e a gente tem que lidar com elas.
É muito bonito falar de meritocracia, por exemplo, que é um mantra em muitas instituições financeiras e em companhias abertas também, mas esquecer que a linha de largada ela não é igual. A meritocracia só valeria, só faria sentido se todos largassem no mesmo ponto. E o que a gente está fazendo para que a linha de largada fosse igualitária? É muito fácil as companhias falarem, olha, eu não contrato negros porque eles não existem nas posições que eu quero. Mas o que a companhia está fazendo para que daqui a 5, 10, ou 15, ou 20 anos tenham negros ou transexuais, etc., capacitados para as áreas de liderança das companhias? Então, eu acho que chegou um momento em que cada um de nós tem a sua própria responsabilidade, e o ESG é sobre isso, não é sobre métrica, é sobre a gente ter incluir todos os stakeholders e as questões sociais e ambientais nas nossas políticas de gestão das companhias. Está na hora de a gente parar de pensar só no EBITDA do trimestre seguinte e passar a pensar em perenidade da companhia, do planeta e da sociedade. Obrigado. Bom, Fábio, Tarsila, muito obrigado, e eu queria só reforçar o último comentário aqui do Fábio, antes de fechar, que é a questão da meritocracia, né? Então, assim, é lindo falar de meritocracia, mas num país tão desigual, com tantas diferenças, é muito difícil você pensar numa meritocracia pura e simples, né? Acho que a gente tem que primeiro trabalhar na questão das oportunidades, de igualdade de oportunidades, aí a partir daí é muito fácil falar de meritocracia, mas antes de falar em igualdade de oportunidade, falar em meritocracia é um passo além, a gente tem que primeiro falar em igualdade de oportunidade, para a partir daí falar em meritocracia, né? Para nós três aqui, provavelmente, falar em meritocracia é muito gostoso e fácil, né? Porque a gente saiu tão à frente da linha de largada dos nossos competidores que, putz, era muito fácil atravessar a linha de chegada em primeiro lugar, né? Então, acho que legal, Fábio, essa mensagem final aqui de que meritocracia é lindo de falar, né? Mas a gente tem que pensar que a gente está num passo antes, a gente tem que dar igualdade de oportunidades para as pessoas. Pessoal, muito obrigado, espero que tenha sido muito rico o debate. As perguntas que chegaram aqui que a gente não conseguiu responder, a gente vai endereçar depois para o pessoal do IBRE, da Abrasca, para que cheguem até vocês as respostas, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Obrigada, Guilherme. Obrigado, Fábio.